Fala, galera da Asclus, tudo bem com vocês? Aqui é a Tati, professora de língua portuguesa e redação, mais uma vez aqui nesse canal que só tem bombado com altas aulas super especiais para você que está aí do outro lado estudando e correndo atrás do prejuízo. Bom, hoje eu vou trazer para vocês um esqueminha bem bacana para você que está começando a escrever, para você que já está escrevendo, para você que tirou uma boa nota, para você que não tirou uma boa nota. Esse esqueleto, na verdade, ele vale para todas as pessoas que estão em busca de um bom resultado na redação do Enem. Bom, gente, uma coisa que a gente já sabe e que eu tenho falado muito aqui no canal é que é da importância de você preparar-se antes da escrita. Não dá para começar já a escrever o texto de cara. É muito importante que você se planeje, que você tenha um projeto de texto antes mesmo de começar. Quando nós vamos escrever uma redação, nós temos várias etapas, como, por exemplo, ler o tema, depois ler os textos de apoio, raciocinar sobre aquilo, tentar entender o que está escrevendo, do que vai escrever, tentar entender o que o tema está sendo cobrado. Enfim, nós temos um processo aí de preparação para a escrita. Por isso que hoje eu montei para vocês um esqueleto de redação do Enem. É isso mesmo, um esqueleto de redação Enem para que você se organize. Por quê? Acontece muito de, sei lá, a gente pegar um tema e saber o que a gente quer escrever, ter muito conteúdo, mas muitas vezes a gente não sabe como colocar isso no papel. Então, o esqueleto, ele vai funcionar muito bem para que se você é aquela pessoa que não tem organização na hora da escrita. É muito comum os meus alunos chegarem até mim e dizer isso. Nossa, Tati, eu sou bom para escrever, eu conheço sobre o tema, eu sei o que eu quero escrever, mas eu nunca sei por onde começar, e quando eu coloco no papel, eu não consigo transmitir o que eu realmente gostaria de dizer, e o meu texto fica um pouco confuso. E tem também o caso daqueles alunos que às vezes não dominam muito o tema. O esqueleto, ele pode te ajudar também nisso, porque ele vai te ajudar a puxar algumas memórias que muitas vezes estão escondidas. Certo? Até porque os temas de redação do Enem não são temas de outro mundo, não mesmo. São temas que estão relacionados à nossa sociedade, temas que são falados, ou seja, temas da atualidade. Então, que com certeza, pelo menos alguma coisa, você sabe escrever. Bom, eu vou dividir esse esqueleto em 3 pontos importantes, que nós vamos chamar de 3 partes, chamadas de introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeiramente, gente, essas 3 partes não quer dizer que sejam parágrafos, tá? A não ser, obviamente, a introdução e conclusão, mas que eu vou explicar certinho para vocês. Vamos começar, então, pela primeira parte, que é a introdução. A introdução é aquele momento de começar o texto, que eu sei que muita gente fica horas e horas e horas sem saber como começar. Então, se você seguir esta ordem aqui, tentar responder algumas perguntas, fazer alguns questionamentos, pode ser que você tenha aquela ideia. Lembrando sempre que escrever texto, ele não depende de criatividade, mas ele depende primeiramente de conhecimento. Então, gente, bora assistir aí as aulas de filosofia, de história, de geografia, enfim, de tudo que vocês têm aí no canal, tá bom? Para que vocês fiquem bem atentos a isso. Vejamos, a introdução, aquele momento que a gente está começando a escrever, tem que começar a pensar sobre o que e tudo mais, é importante que você faça a seguinte pergunta: o que eu acho sobre o tema, né? Vou até colocar um ponto de interrogação aqui, olha, eu vou pôr vários pontos de interrogação. O que eu acho sobre o tema? O que eu acho sobre esse tema? É um tema que fala de gordofobia, o que eu penso a respeito disso? É um texto que fala sobre preconceitos, é um tema que fala sobre o cinema, enfim. O que eu acho sobre o tema? É muito importante que você responda esse achismo. É o seu rascunho, é o seu esqueleto, é o momento de você escrever, riscar, apagar, você tem várias possibilidades. Então, faça isso. O que eu acho sobre o tema? Faça essa pergunta. Feito isso, você vai trazer uma apresentação desse tema. O que seria a apresentação desse tema? Mostrar para o leitor sobre o que você está dizendo.
Normalmente, o ideal é que essa apresentação ela seja fundamentada dentro de uma comparativa, seja com um filme, seja com uma série, seja com um momento histórico, seja com uma constatação, seja com dado estatístico. É muito importante que você relacione esse achismo sobre o que você acha trazendo uma apresentação do próprio tema. Então, essa apresentação é uma apresentação do tema, né, mostrando aí o que você sabe sobre aquilo. Perceba que eu coloquei aqui a ideia do tema. Esse tema aqui, que é muito importante, ou seja, que é o momento de você trazer a frase tema, usar as palavras ao longo do texto, esse tema aqui, ao fazer essa apresentação do tema, é importante que você apresente a sua tese. Por quê? A sua tese, ela vai estar diretamente ligada com o que você pensou lá no começo, o que eu acho sobre o tema. Quando você pergunta o que você acha sobre o tema, logo a sua tese aparece. Porque é esse momento que você vai trazer o seu ponto de vista a respeito daquele tema. Então, veja, é um conjunto, é uma apresentação, né, de uma forma contextualizada, você propõe o tema, você mostra o tema e você apresenta a tese, que é a resposta do que você acha. Feito isso, essa tese ela vai vir articulada juntamente com os pontos que você vai discutir sobre essa tese, logo relacionado ao tema, tá? Então, você vai desenvolver 2 pontos. Então, digamos que você vai falar a respeito da vacinação. E aí você coloca a sua opinião, a sua tese, você coloca que esse processo de vacinação no Brasil, ele tem passado por várias dificuldades e que essas dificuldades, elas estão atreladas a 2 pontos. Tanto a falta de informação, como também as fake news. Certo? Então, de um lado, você tem a falta de informação, que muitas pessoas não são informadas, não conhecem, e por outro lado, as fake news que são implantadas, muitas vezes por pessoas que são sábias, mas que são contra a vacina. Quer dizer, quando eu faço isso, eu apresento pontos a respeito desse tema, a respeito da minha tese, a respeito do que eu acho. Quer dizer, é uma articulação que está tudo junto, tá? Feito isso, eu vou para o parágrafo de desenvolvimento. No parágrafo de desenvolvimento, eu vou usar 2 parágrafos. Eu coloquei aqui um para vocês perceberem como funciona, porque o segundo vai ocorrer da mesma forma. Quando eu chego nesse desenvolvimento, gente, eu vou fazer uma outra pergunta. Por que eu acho isso? Então, agora eu vou usar o porquê. Eu acho que o Brasil tem enfrentado desafios relacionados ao processo de vacinação? Sim. Por que eu acho isso? Então, o porquê, a resposta desse porquê, ela vai vir baseada dentro de uma argumentação. Então, eu vou sempre começar o argumento 1, quer dizer, o D1, o desenvolvimento 1, eu vou apresentar o ponto 1, que foi o ponto que eu citei aqui. Então, eu vou começar ele com a primeira frase, ou seja, trazendo um tópico frasal. Por exemplo, em primeiro plano, é importante destacar que a falta de informação pode provocar um desentendimento a respeito da eficácia da vacina. Ponto. Quer dizer, eu fiz uma associação, eu estou atrelando o que eu disse no meu primeiro ponto, é o tópico frasal. Só que quando eu digo isso, eu não posso dizer da minha cabeça. Eu tenho que trazer uma comprovação, eu tenho que trazer um fato, eu tenho que trazer um fundamento. Então, é o momento de eu comprovar o que eu disse. Fiz essa comprovação, eu preciso relacionar essa comparação com a ideia do tema, com a tese, com tudo aquilo que eu estou discutindo. Por isso que é a hora de contextualizar, fazer um aprofundamento argumentativo dessas ideias, que é quando você coloca com as suas palavras qual é a relação daquele fundamento com aquilo que você fez. Feito isso, você termina o parágrafo com uma ideia de análise crítica, fechando o parágrafo. Aqui é importante que você use conectivos conclusivos, logo, portanto, por isso, sendo assim, para você terminar o seu parágrafo. Isso você vai fazer tanto no D1, como no D2. É óbvio que dentro do D2, você vai desenvolver o ponto 2, mas seguindo essa mesma ordem.
Quando eu disse para vocês que aquela pessoa que está com dificuldade de escrever ou aquela pessoa que não sabe como escrever, ao responder esses pontos, vai facilitando, ela vai articulando e ela vai montando o esqueleto. Por fim, a gente chega na conclusão. Na conclusão da redação do Enem, é importante que se faça uma retomada. Então, aqui você faz uma retomada de ideias, articulando o leitor que você chegou na conclusão e faz o que nós chamamos de proposta completa. Na proposta completa, você vai colocar os 5 elementos que são validados no Enem. Que nós temos aqui no canal uma aula somente de proposta de intervenção. Se você tem dúvida de como faz a proposta de intervenção, é só clicar aqui no nosso videozinho para você ir lá e tudo mais e assistir a nossa aula, certo? Mas voltando aqui, quando a gente fala dessa proposta completa, são aqueles 5 elementos que eu já falei aqui no canal. Quais são esses elementos? Eu preciso colocar uma ação, que é o que vai ser feito. Eu preciso colocar um agente, que é quem vai desenvolver essa ação. Eu preciso colocar um meio, que é o que é o meio? É o modo, como que essa ação vai ser desenvolvida, por meio de quê. Eu preciso de uma finalidade, ou seja, qual o objetivo dessa proposta, qual a finalidade dela, e eu preciso trazer um detalhamento. Esse detalhamento, ele pode ser tanto um detalhamento da ação, do agente, do meio, da finalidade. O importante nesse detalhamento é detalhar essa proposta, ou seja, trazer algo a mais. Então, a proposta de intervenção é feito isso. Então, é importante que quando você chegar nessa proposta, você já coloque em forma de itens, por exemplo, todos esses 5 elementos. Elemento 1, elemento 2, o elemento 1 é o agente, o elemento 2 é a ação, o elemento 3 é o meio, e assim por diante. Porque aí você consegue esquematizar a sua redação. Feito isso, gente, momento de escrita. Porque aqui você vai responder essas perguntas. É como se você tivesse é como se você tivesse um questionário, sabe, de perguntas e respostas. Então, tem as perguntas e vai respondendo o que eu acho do tema, qual vai ser a minha apresentação, qual é o tema para que eu possa lembrar, a minha tese que está relacionada ao que eu penso, quais são os pontos a respeito disso, o que eu acho sobre isso, por que eu acho sobre isso. Então, eu vou trazer qual vai ser meu tópico frasal, qual vai ser a minha comprovação, eu vou contextualizar de que forma é o momento que eu coloco, né, porque eu acho isso, eu vou desenvolvendo, eu vou chegar na conclusão, vou colocar os 5 elementos e pronto, eu fecho a minha redação. Se você usar esse esqueleto, eu tenho certeza que as suas redações vão melhorar assim, ó, 100%. Comecem a utilizar esse esqueminha, eu acho que ele vai ajudar muito vocês, é muito importante que vocês respondam cada um desses itens e qualquer dúvida eu estou à disposição, pode deixar o seu comentário aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui, espero vocês em outras aulas, compartilha, curte esse vídeo, avisa todos os seus colegas que tem esqueleto de redação aqui no canal Dasco, que ele vai escrever agora, quem não estava escrevendo vai começar a escrever agora, eu tenho certeza. Tudo bem, moçada? Vou ficando por aqui, um beijo para vocês. Não se inscreveu no canal ainda? Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal e fique por dentro das melhores aulas aqui no nosso canal Dasco. Beijo para vocês, tchau, tchau!